Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está assistindo esse vídeo. A ideia aqui é fazer um pré-jogo, compartilhar algumas opiniões sobre o jogo que vai acontecer logo mais, Corinthians e Santos. Posteriormente eu vou fazer algum vídeo com melhores momentos, algumas análises, enfim. Mas por hobby mesmo, eu gosto muito de falar sobre futebol, não só do Corinthians, então eu vou ver de repente algum melhor momento aí de algum outro rival, enfim. Mas vamos lá. Falando do jogo de daqui a pouco, Corinthians e Santos, ambos os times têm estado com a corda no pescoço. Acredito que o Corinthians um pouco respirando um ar um pouco mais limpo, né? Se os dois estão no fundo do poço, acho que o Corinthians está conseguindo pelo menos estar com a cabeça ali para fora, respirando alguma coisa. Tem alguns pontos na frente, mas nós sabemos que uma vantagem na parte de baixo da tabela, ela se quebra muito rápido, porque os times perdem mais pontos. Então, com certeza o Corinthians vai perder jogos daqui até o final. Então, se você tem um time que consegue engatar uma sequência de vitórias, você consegue tirar essa diferença de pontos, né? E nas últimas rodadas, os times lá de baixo têm vencido partidas. O Corinthians vinha de uma pontuação muito péssima ali no segundo turno, e o que complicou a vida. E para quem não achava que ia brigar para rebaixamento, para quem achava é meio de tabela, o Corinthians simplesmente acordou na realidade e tá na briga e vai brigar até o final, né? Ambos os times acho que têm adversários difíceis pela frente. Talvez o Corinthians um pouco menos, porém o Corinthians se complica com os adversários mais fáceis, né? Sinceramente, contra o América era para ter vencido. A mesma situação que o Santos passou contra o Curitiba, foi lá e venceu, fez a lição de casa, apesar de que o Corinthians conseguiu buscar a vitória fora. Então eu acho que meio que se equivaleu ali, né? Então o Corinthians precisava buscar 4 pontos entre América e Cuiabá. E buscou os 4 pontos. Claro que era para ter vencido a América, e a gente pensava no empate aí contra o Cuiabá e conseguiu a vitória na Bacia das Almas, jogando mal, mas essa hora não importa, sinceramente. A pior coisa que aconteceu pro Corinthians foi vencer com o gol do Romero, porque ele não vai sair do time. É... Enfim, não adianta ficar falando sobre isso, etc., porque ele não vai sair do time. Então, não acho que foi uma boa situação. A gente já queria que ele saísse faz tempo ali do jogo, principalmente ele falando do segundo tempo. O Romero fez um péssimo segundo tempo. Ele fez um péssimo primeiro também, mas estava um pouco menos pior. No segundo, ele maltratou a danada, machucou a criança. E ele pegou e foi lá e fez o gol. Não importa, podia ser de quem fosse, podia ser contra. Foi a vitória importantíssima. Acho que sem essa vitória, o Corinthians estaria indo para esse jogo muito pressionado. Sinceramente, falando do jogo em si, de Santos e Corinthians, eu acho que o Santos hoje, por incrível que pareça, é, tem jogadores que conseguem decidir melhor, que conseguem chamar a responsabilidade. Se a gente pegar um Soteldo inspiradaço, ele vai bagunçar a zaga do Corinthians nas costas ali de quem é que esteja nas laterais, principalmente do tio Chico, que pelo amor de Deus, todo jogo é um Deus nos acuda, todo jogo ele faz um esforço para entregar. E nós temos o Marcos Leonardo. Nós sabemos que quando nós pegamos um time que tem um centroavante trombador, como por exemplo nós pegamos o Daverson, apesar dele ser um atacante que tem uma certa técnica, né, ele acaba consagrando ali a zaga do Corinthians. Então o Veríssimo e o Gil, eles têm essa imposição física e conseguem muitas vezes sobressair sobre atacantes desse tipo. Só que o Marcos Leonardo, ele é um atacante que ele sai, ele é muito rápido, então ele vai explorar as costas da defesa do Corinthians, e aí é onde eu tenho medo. Então eu acho que esses dois jogadores, principalmente aí o Mendonça, que é o pé de rato pra caramba, é ruim, só que ele é um cara muito rápido. Se colocar o Mendonça contra o Fábio Santos, é melhor jogar com a menos. Não vai dar graça na corrida. Apesar que ele chega e não faz nada, mas enfim, um salseiro ele vai causar. Então, o que me preocupa mais é isso, é a questão da individualidade do Santos. Eu acho que, como um todo, a zaga do Santos é muito fraca. Eu acho que eles estão nessa situação, apesar de ter um bom goleiro, mas muito em virtude da zaga. E o Corinthians, eu acho que a zaga, apesar de tudo que eu falei aqui, ela acaba sendo um pouco mais sólida do que a do Santos. Me passa um pouco mais confiança. Não sei
Eu acredito que a opinião do Santista também seja a mesma, que eles não têm confiança nenhuma na zaga. Mas é um time que vem de bons resultados, apesar da derrota ridícula para o Internacional. Eu imaginei que eles iriam ficar abalados. Imaginei até que o Coritiba poderia arrancar um empate lá na Vila, mas acontece que não, eles conseguiram vencer, então você acaba deixando para trás aquela derrota contra o Internacional e segue vida. Se eles conseguirem um resultado bom em Itaquera, melhor ainda, eu acho que eles vão realmente olhar para cima. Mas o Santos conseguiu vitórias contra o Palmeiras fora de casa. E, enfim, alguns resultados diretos, por exemplo, contra o Bahia, contra o Vasco. Então conseguiram resultados que você olha e fala, pô, esse time não vai cair. Mas o Santos está conseguindo bons resultados e continua lá embaixo. Para falar a verdade, está bem bolado. O Bahia perdeu ontem do Palmeiras, o que fez com que tanto o Corinthians quanto o Santos conseguissem dar uma respirada. Eu acho que vai ser um jogo muito feio. Por que muito feio? Porque a derrota é péssima para os dois e o empate pode ser ok, eu acho, para o Corinthians. Entendo o que eu tô falando, eu sei que o Corinthians está jogando em casa, precisa da vitória, precisa somar pontos em casa, mas dada a situação, você somar um pontinho num clássico, tendo uma gordurinha ali que o Corinthians acabou conseguindo criar da zona, pensando aí que Vasco e Goiás se enfrentam, um vai tirar ponto do outro. Então eu acho que o empate seria pior para o Santos, porque o Santos realmente precisa buscar pontos. Sinceramente, eu acho isso. Eu não sei se eu assinaria um empate antes do jogo, se alguém me oferecesse, por conta do retrospecto que nós temos contra o Santos e o que eu acho que nós podemos vencer. O meu palpite é que seja 2-1 esse jogo pro Corinthians, eu espero. Vou até arriscar um gol do Yuri Alberto por conta da lei do ex aí. E um gol de pênalti do Fábio Santos. Minha opinião aí. E eu acho que o Marcos Leonardo vai fazer um gol aí no Corinthians. E vai ser daquele jeito. O Corinthians vai fazer um gol, o Santos vai empatar. E aí o Corinthians consegue aí no segundo tempo. Essa é a minha opinião. Depois do jogo, vou tentar ver aí os melhores momentos. Vou tentar gravar um vídeo aqui, vou ver como eu vou fazer. Eu nem manjo tanto disso. E vou tentar postar aí pra analisar, sei lá, fazer algum comentário. Enfim, sei lá, vou gravar um vídeo aí e vou postar. Eu acho que é isso. A vitória seria maravilhoso. Eu acho que se o Corinthians consegue, falando sobre a vitória, né, que a gente tá falando de empate, de derrota, eu sempre penso na pior das situações. Eu acho que o Corinthians, se conseguir vencer esse jogo, vai dar aquela distanciada legal, tipo, para conseguir se consolidar ali numa vaga para Sul-Americana. Pô, Sul-Americana, pô, mas seria mais uma competição, mais renda aí no estádio, para que a gente possa ir ano que vem. Com certeza a gente vai ter a vaga da Copa do Brasil, através do Bragantino e do Palmeiras, e aí nós teríamos aí todas as quantidades de competições possíveis para disputar, né, sendo uma internacional, sendo o Brasileirão, sendo o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. De repente tentar ajustar aí, eu manteria o Mano. Eu acho que o Mano é um técnico que ele perde pouco. Tudo bem que ele empata bastante, mas eu acho que ele conseguiu fazer uma boa campanha com o Internacional no passado, justamente por ser um time que era pouco derrotado. O Inter tinha um time bem mais ou menos. E é isso, eles fizeram campanha de campeão, pontuação de campeão, só que eles pegaram o Palmeiras, que é aquele time encapetado do Abel. Então, infelizmente para eles e para nós também, porque eles poderiam ter tirado o título do nosso rival, eles não foram campeões, mas eu acho que o Mano fez um bom trabalho. Sinceramente, eu acho que é um trabalho que tem prazo de validade, mas não um prazo de validade curto, como por exemplo do Dinossauro, Lucha, que chega sabendo que daqui 2, 3 meses ele vai ser demitido. Eu acho que eu não vejo o Mano ficando 2, 3 anos no Corinthians, cumprindo o contrato até o final, mas eu vejo ele fazendo uma boa temporada no que vem. E de repente aí ganhar um Paulista pra gente dar aquela saída da fila e tentar aí pelo menos dar uma comemorada. Espero que a nova diretoria entre aí, espero que essa renovação e transparência vá pro caramba e de repente a gente tente algo novo, mesmo que também é péssimo aí o Augusto Melo
parece ser um cara também despreparado, mas minimamente um pouco mais preparado que o André Negão. E é isso, essa é a minha opinião. Vamos esperar o jogo e bora lá, vai Corinthians.